caminho, a fim de não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda, mas que sejamos simplesmente obedientes a Ti. E estejamos, Senhor, de acordo com a Tua vontade, com o coração alinhado contigo, sendo submissos, Pai, à Tua direção. Que tudo seja feito para a Tua honra, para a Tua glória, para o Teu louvor. É o que oramos, agradecidos no nome santo de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Amém, Senhor. Glórias a Deus. Aleluia, Amém, glória a Jesus. Deus, a Deus. Amém. Amém. Deixa eu venha direcionar os vasos. Venha sanar as nossas dúvidas. Todos nós temos. Creio eu. Amém. Evangelista Felipe, Pai do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia, meu irmão. Pai do Senhor Jesus. Aleluia. Pode tomar frente. Amém. Pai do Senhor Jesus, novamente, meus irmãos, bom dia. Graças a Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. A paz, meus irmãos. Aleluia. Bom ouvir a voz dos irmãos. Vamos seguir, então, aqui no livro de João, no capítulo 3. Nós lemos no último estudo do capítulo 3, do 1 ao 21. Mas ficamos na explanagem ali, na explanação do versículo, até o versículo 7, 8. Quero pedir, inclusive, a ajuda dos irmãos aí. Vamos dar sequência por onde aqui? Foi citado ali, lembro o versículo 12 também. Acredito que a partir do 13. Vamos ler novamente ali a partir do 13. Do 13 ao 21. Varão, desculpa aí, nem levantei a mão. Não, fica à vontade. Mas sei de repente, vermos e buscarmos no Senhor e distrair um pouco sobre esse versículo ali do 6 ao 8, um versículo que, se vê se o Senhor fala conosco, um desses 3 versículos, mas principalmente ali no 8, versículo 8, eu creio que eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas aqui, e que alguns irmãos possam ter dúvidas nesse versículo 8. O Senhor venha nos mostrar algo aí. Amém? Amém. Até comentar para que o irmão possa iniciar aí dando essa explanada, começar a desenvolver. Amém. Amém? Fica à vontade. Vamos ver se o Senhor ajuda aqui. Vamos lá. O que é nascido da carne... É desde o início, né? Do versículo 1 para... O Senhor veio me mostrar alguma coisa. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E o príncipe dos judeus aqui, o fariseu,
o homem grande, ele pergunta logo no versículo 9, né? Como pode ser isso? Ele não compreendeu o que o Senhor Jesus estava trazendo para ele. E o que me veio de falar sobre esses versículos, que creio que é de comum com alguns irmãos aqui, o entendimento, né, que o culto é de estudo, tá, irmãos? Aqueles que estão entrando agora, para relembrar, o culto é de estudo. Cada irmão vem anotar os versículos que vierem a ser trazidos para consultar depois. Aqueles que tiverem alguma dúvida ou algo do Senhor, só levantar a mão para poder falar ali. Vamos vendo aí a fila aí, como vai ser feita, para ficar com um pouco com ordem e decência, como o Senhor nos manda. E como no culto de estudos, às vezes o Senhor quer falar conosco, e claro que dúvidas tenho em muitos versículos, para que o Senhor venha também chegar a um entendimento para aqueles que ficam com vergonha até de perguntar, porque sei que há essa vergonha da natureza humana, e Satanás também se utiliza muito disso para que não venhamos a falar, a perguntar, e talvez e muitas vezes permanecer no engano, na dúvida, no erro. E como foi orado pelo nosso irmão pastor Reginaldo Rezende, que o Senhor venha quebrantar os nossos corações, porque todos aqui viemos para aprender. Se acharmos que já sabemos um Deus que é inesgotável, estamos no engano e nem percebemos. Então, dito isto, essas palavras, o Senhor, nesse versículo 8, mostra mais uma vez, creio eu, um pouco de entendimento que o Senhor tem nos dado, que o novo nascimento, o nascimento espiritual, ele é algo que o homem ele não pode realizar. O homem não tem poder para realizar o nascimento espiritual. O poder somente vem através de Deus, do Espírito do Senhor, de Jesus, como a própria Escritura diz que o Espírito é dado pelo próprio Senhor Jesus. E mais uma vez, voltando ali em versículo 1, no capítulo 1 de João, que o Senhor diz que nós não nascemos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Senhor, ele usa a questão do nascimento, até mesmo com as coisas naturais, para nos trazer um entendimento do espiritual, e o que é notório e chega até a ser curioso, que muitos pensam que sabem, que entendem, que conhecem, até mesmo de ser pessoas estudadas, com conhecimento terreno grande, leem muito, estudam muito, ajuntam diplomas em suas paredes, mas quando é algo espiritual não conseguem entender nem uma parte de um dedo, quanto mais da mão e do corpo inteiro. E o Senhor se utilizando do novo nascimento, do nascimento a qual, quando nós vimos ao mundo, também nós não escolhemos. Um relacionamento entre um homem e uma mulher, e começa a crescer, isso aí, debalde inchado na sua carnal compreensão, e começa a crescer no ventre de uma mãe, uma criança. Ela não tem o poder para nascer, para ser gerada. Ela não tem a sua vontade de ser gerada. Mas é algo que se inicia falando carnalmente. Assim como o próprio Senhor que nos chama, nos escolhe, não vem de mim, não vem de você. E muitos podem achar, até ter essa dúvida ainda, porque é se criado desde novo
nas religiões, não importa qual ela, apesar que tem muitas igrejas evangélicas ainda que pregam a verdade nesse mundo, que nós não somos filhos de Deus. A própria palavra já diz que quem é o Filho unigênito é Jesus, em João 1,18. Ele é o Filho unigênito, único, gerado verdadeiramente pelo Espírito de Deus, a qual teve que se despir da sua glória, se limitar a si mesmo nesta carne, para derramar o seu sangue puro, sem pecado, a qual somente ele foi o único que não pecou, não se achou-se em engano em seus lábios, não se achou-se em engano em Jesus, para nos salvar. E eu e você nascemos em pecado, já sabemos em Romanos 3, a nossa inclinação só é para a carne, como também a palavra fala em Romanos 8, e que se estamos inclinados para a carne, estamos mortos. Ela é morte. Que a inclinação da carne, ela é inimizade contra Deus e não é sujeita à lei do Senhor. Que a inclinação da carne, ela não pode agradar a Deus e que a carne para nada se aproveita, como Jesus diz. Mas o Espírito tudo vivifica. Em Efésios, no capítulo 2, a palavra do Senhor nos narra, apenas o início aqui, irmãos, para que eu creio que o Senhor vai trazer aqui em relação ao vento, que o vento assopra, já trazendo, creio, o Senhor, o entendimento, a questão do que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Efésios 2:1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Quem nos vivifica? O Espírito. A palavra, que é Espírito e vida. Porque a palavra é o próprio Cristo, o próprio Criador. Porém, a palavra de Deus, sem o Espírito Santo, ela é apenas letra. São palavras. É necessário o Espírito de Deus vir ensinar o homem, senão ficaremos presos em nosso entendimento, em nosso conhecimento, a sabedoria humana, como o profeta Isaías, todos inspirados. A letra mata, mas o Espírito vivifica, exatamente. A letra do Senhor. Porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em quem foi instruídos. Homens sábios, entendidos, conhecidos como esse Nicodemos, como muitos que vinham a ter com Cristo e até mesmo a tentar a Ele com as Escrituras. Eles eram homens sábios e entendidos. Mas eles não tinham conhecimento de Jesus, de Deus. Eles não conseguiam ver a própria Escritura se cumprindo à frente deles. Estavam presos na sua carnal compreensão. Eles pensavam por ser filhos de Abraão, circuncidado ao 8º dia, não matar, não roubar, não prostituir, não adulterar. Eles já eram filhos de Deus, se faziam filhos do Senhor. Mas não basta eu ter uma religião, eu me professar uma fé, segundo aos olhos humanos, se eu estou morto, se eu não fui vivificado, se eu não receber a Jesus Cristo como o único Salvador e suficiente para a minha vida, se eu não buscar a esse Senhor, a buscar a fazer a sua vontade, a ser obediente ao seu Evangelho, a ser instruído e ensinado por Ele, a conhecê-lo, a não achar que sou bom, que pelo meu esforço eu alcanço algo, pela força do meu braço eu alcanço algo,
Por minha sabedoria eu alcanço algo. Quantas vezes eu li a palavra e não entendia nada. Meses e meses para o Senhor começar a me dar um pouco de entendimento, mesmo tendo um estudo humano. Quantas vezes eu orei a Deus e pensei, não estou entendendo nada. Não está tendo proveito nenhum o estudo, pegar na Bíblia diariamente. Não está tendo proveito, não estou entendendo nada. Até que o dia que o Senhor abre os olhos. Precisa do esforço a qual o próprio Espírito começa a gerar na minha vida, na tua vida, porque estávamos mortos. O morto, ele não tem vida. O morto, ele não sente o vento bater no seu rosto, como o evangelista Filipe traz muito. Ele não sente o tocar do vento, a força do vento bater. O morto pode colocar uma tonelada, irmãos, de peso em cima sobre ele, ele não vai sentir dor, ele não vai reclamar, ele não vai falar, ele não vai sentir o peso do pecado que está sobre ele, assim como nós não sentíamos o peso do pecado sobre as nossas vidas. Vivíamos mortos, como zumbis, como muitos filmes aí existem, à tona como o homem vive e não percebe, como muitos estão vivendo, muitos dos nossos familiares estão vivendo, andam, respiram, trabalham, conquistam, mas estão mortos, não estão percebendo que o tempo está se passando, está se findando, e eles estão gastando mal o tempo, estão gastando a herança a qual o Senhor quer dar na mão deles para gastar com as coisas mundanas, que não edificam, que não trazem paz à sua vida, porque não se reconciliam com o próprio Deus, não buscam o verdadeiro conhecimento de Deus, vivem no vazio, na vaidade da sua mente, na vaidade dos seus desejos, das suas vontades, porque não podem preencher o vazio que há na sua alma e não conseguem perceber, vivem ansiosos, inquietos por tudo que há nesse mundo. Talvez podemos nos perguntar agora, mas eu estou vivendo assim. Então está te faltando o Espírito de Deus. Talvez podemos estar perguntando, mas não sinto sempre assim. De vez em quando, é porque está te faltando do Senhor. A buscar mais esse Deus, da forma que Ele quer, como Ele quer. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos despojos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Tudo pela graça. Não é por você que é bom. Não é por mim que estou pregando o Evangelho aqui agora. É pela graça do Senhor. Quem é Paulo, quem é Apolo, quem é Cefas, quem é Pedro, quem é João, quem é Abraão. É Jesus, é Deus que faz a obra. É Ele que nos faz plantar a semente, porque é Ele que faz. Não sou eu e você, somos meros instrumentos, vasos de barro, como foi orado. Para que nenhuma carne se glorie. Mas o homem quer se gloriar. Pensar que pode. Pensar que já tem. Que se esforça muito. Que ora muito. Que jejua muito. Que clama muito.
Colossenses capítulo 2, versículo 13, a palavra do Senhor diz: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Aqui já trazendo que Deus abrira o caminho a nós que éramos gentios, sem conhecimento, sem entendimento, sem uma vida para com o Senhor. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13: mas devemos sempre dar graça a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, pois vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Ora, mas eu já sou filho. Ora, eu cresci num berço evangélico. Ora, eu cresci num berço católico. Eu sou cristão desde que nasci. Não é. Não é. Nunca foi. Nascemos mortos. E talvez está morto e nem percebe ainda. A palavra é muito clara que não é pela nossa vontade. Esse novo nascimento requer a intervenção do Senhor.